Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, a igreja, cada um de nós que aqui estamos presentes, é um corpo. Nós somos um corpo. E neste corpo, ninguém deve pensar de si mais do que convém, ou além do que convém. Fazer isso prejudica a unidade do corpo, que deve ser preservada acima de tudo. Quando a gente se oferece, quando nós nos esforçamos, não é? Diariamente, fazemos guerra contra o nosso próprio coração, para não pensarmos de nós mesmos mais do que convém, nós nos obrigamos a servir os outros membros do corpo, com os dons que Deus nos deu, com humildade de coração. E é justamente isso que Ele espera de nós, que a gente possa servir um ao outro com humildade. Da mesma maneira como Ele nos serve, da mesma maneira como Seu Filho Jesus nos serve. É justamente isso que Ele espera de nós, que a gente ame como Ele nos ama, que a gente se doe como Ele se doa, e que a gente tenha em nós a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma mente, lembrando lá de Romanos 12, 2, a renovação da vossa mente. Pensando em Romanos 12, 3, em que ele fala sobre nós não termos uma mente. Aqui, então, o que se espera de nós é que nós tenhamos a mesma mente de quem? De Cristo Jesus. E é interessante isso, porque em Filipenses 2, versículos 5 a 11, o mesmo Paulo fala isso aos irmãos de Filipos. Em Romanos, capítulo 2, versículos 5 a 11, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, a mesma mente, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, então há 3 ou 4 atitudes que nós percebemos aqui de um modo bastante claro. Primeiro, a gente tem que ter o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Você tem o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus? Ou seu modo de pensar é o teu modo de pensar? As pessoas, quando pensam em você, elas pensam em Jesus. Quando elas olham para a sua imagem, elas veem a imagem de Cristo ou elas veem a sua imagem? Quando você não estiver mais aqui, elas vão lembrar de Cristo quando lembrar de você, ou elas vão lembrar de você? O que será lembrado a partir da tua história? Não pode ser a tua história, tem que ser a história de Cristo. Porque uma autoimagem é uma imagem que já não existe mais. Tenham em vocês a mesma imagem que houve em Cristo Jesus. E essa autoimagem bíblica é uma imagem na qual você é uma pessoa morta. Qual é a ideia bíblica a respeito da nossa realidade? A ideia bíblica a respeito da nossa realidade é a ideia de pessoas, de homens e mulheres que já morreram. Nós não existimos mais. Nós somos pessoas chamadas a olharmos para nós mesmos com a profunda consciência de que estamos mortos para esse mundo. Estamos crucificados com Cristo. Logo, já não existimos mais. Não vivemos mais. É Cristo quem vive em nós. Porque se insistirmos em resgatarmos o nosso próprio eu e queremos que as pessoas tenham uma imagem especial de nós, uma reputação pela qual temos de zelar diante dos de fora, irmãos, nós estamos aqui resgatando o velho homem. E pior do que isso, nós estamos concorrendo com aquilo que é ou seria a vontade de Deus para as nossas vidas, que é a de seu Filho Jesus. Encher até transbordar o copo, até transbordar a taça, a fim de que ele, através de sua vida,
Ele abençoe, Ele ilumine, Ele toque, Ele faça a diferença. E aí então você seja apenas um vaso. Você seja apenas um vaso da glória dele, apenas um vaso de honra, apenas um vaso que transporta em seu coração um tesouro tão precioso, que abençoa as pessoas, mas você é só esse vaso de barro. Você é esse vaso tão frágil. E de que maneira nós conseguimos e alcançamos isso? Buscando ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, a mesma mente de Jesus. Que mente foi a de Cristo Jesus? O texto nos diz em Filipenses 2,7 que ele se esvaziou. E no verso 8 diz que ele se humilhou. Por isso Deus também o exaltou, a fim de que todo joelho se dobre e toda língua confesse que somente Ele é o Senhor. Primeiro, ele se humilhou. Segundo, ele se esvaziou. Qual é o modo de pensar que há em Cristo Jesus? Humilhação e esvaziamento. É assim que Deus espera que a gente viva também. Não fosse isso, ele não diria o que está em Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, de Cristo Jesus. Ele se humilhou e ele se esvaziou. E tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Lembram das palavras do apóstolo Paulo? Lá em Romanos 12:2, sobre a renovação da nossa mente, a fim de que experimentássemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Pois bem, isso é impossível sem que a gente se humilhe e sem que a gente se esvazie. Experimentar a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus é impossível sem que você se humilhe, sem que você se esvazie. E que tipo de humilhação é essa? É quando você se considera mais do que você realmente... É quando você não se considera mais do que você realmente é. E quem você é? Você é somente um servo de Deus. Você é uma serva do Senhor. E é isso que você tem de pensar de si. Você não pode pensar de si mais do que isso, porque pensar de si mais do que isso impede de você ser cheio do Espírito. Quando você se esvazia de tudo para que os planos de Deus se cumpram em sua vida. Ao invés dos meus sonhos, os teus. Ao invés das minhas vontades, as tuas. Não os meus propósitos, mas os teus propósitos. Não a minha mente, não o meu futuro, não nada que seja particular a mim, mas que tudo que seja do teu interesse possa se cumprir em minha vida. Eu quero me entregar. Esta é a atitude que me leva a ter uma autoimagem bíblica. É nessa hora somente que você experimenta a verdadeira felicidade.